Olá. Sabe tudo. Olá. Boa noite. É o Coronel Marcelo Pimentel. Boa noite. Obrigado, viu, por atender o nosso convite, por estar aqui. Muito bom você estar aqui. Então, eu passo a palavra para fazer a saudação, mas eu já perguntando para você, eu sei que você já respondeu outras vezes, mas eu acho muito importante sobre a construção da candidatura do Bolsonaro, tá? Eu sei que você respondeu, mas eu li num blog argentino, muito tempo atrás, como foi esse projeto dos militares, chamado Nova Democracia. E eles próprios é que adotaram o Bolsonaro para tocar esse projeto. Mas eu passo a palavra a você. Muito obrigado mais uma vez. Ok, Joaquim, obrigado a você pelo convite. Está me escutando bem? Muito bem. Perfeitamente. Eu conheço esse ensaio argentino que aborda a construção da candidatura Bolsonaro bem longe do senso comum que se leu na grande imprensa brasileira na época, né? Ou seja, antes de 2018, especialmente entre o período de 2016 e 2018, e também, por incrível que pareça, muito distante do relato jornalístico dos últimos 4 anos, né? Que colocou, em geral, a participação militar na candidatura e no governo como se fosse uma ala militar, né? Apenas um componente que vivia buscando espaço contra a ala ideológica, a ala técnica, etc. E a minha visão é muito parecida com esse ensaio argentino, porque a candidatura de Bolsonaro não foi, apesar da liderança carismática que ele exerce, né, há algum tempo, e apesar de vários outros setores da sociedade terem aderido à candidatura, ela não foi por acaso, não foi um evento desconectado de fatores muito nítidos, né? De modo que eu considero o fator militar na composição da candidatura e na própria execução do governo como o essencial, o mais característico do governo. A gente não pode esquecer nunca que Bolsonaro é um capitão do Exército, formado na AMAN em 77, e o seu vice é um general de Exército, formado na AMAN 2 anos antes dele, da mesma arma, artilharia, que é a mesma arma a que pertenço. E isso são peculiaridades muito especiais, que dão esse sentido militar, tanto à base ideológica, que motiva as pautas e as ações, quanto às próprias pautas, que eu vejo que são reproduções quase exatas do pensamento político, ideológico dessa geração de oficiais, com quem eu tive uma relação orgânica e até pessoal ao longo dos meus quase 40 anos de carreira, desde 81 até 2018, quando fui para a reserva. Então, sim, eu concordo com esse ensaio argentino. Houve alguns fatores que contribuíram para essa recidiva e houve atores, Joaquim. Houve atores atuando dentro do Exército, no alto comando do Exército. E, evidentemente, eu falo do Exército, mas posso imaginar que os altos comandos da Força Aérea e da Marinha, que se chama Almirantado, também participaram desse projeto, né? Que foi um projeto político exitoso, porque constituiu um fenômeno eleitoral em 2018 e governou, apesar de tudo, sem grandes problemas com o parlamento, sem grandes problemas com a imprensa, a não ser discussões ali editoriais, mas que não iam nunca ao âmago das questões, né? Tivemos uma CPI que, infelizmente, não gerou nenhuma denúncia substancial em relação a membros militares desse governo, que eu chamo militar, por essa evidente relação. Marcelo, que interessante. E como é que você acha, quais foram os fatores decisivos para a eleição do Jair Bolsonaro? Vou fazer alguma colocação. Antes dizer que o Bolsonaro, durante um tempo, ele foi considerado, ele foi preso, ele foi considerado, ele mentiu para o comandante, na época do ministro do Exército, na época, Leônidas Pires, a confiança dele quebrou, aquela relação de confiança. Depois ele foi para a política, ele foi proibido de entrar em quartéis durante um tempo, isso também é fato, na época do general Tinoco, que era também o comandante ministro do Exército, na época tinha o ministro do Exército, era ministro do Exército, foi proibido de entrar, do Collor, foi proibido de entrar. Então houve uma tensão que se tentou afastar o Bolsonaro, porque
Porque o Bolsonaro ele provocava indisciplina nos quartéis. Aí eu te pergunto, como é que pode uma pessoa com esse perfil depois ser abraçado, acolhido para esse projeto de poder dos militares? A resposta é muito simples, Joaquim, porque a geração do Bolsonaro, que nos anos 88, 87, era capitão como ele, na última década estava comandando o Exército. Então, tudo que você falou é fato. Eu assisti isso como um oficial que saiu da AMAN em 87, exatamente no ano em que o Bolsonaro fazia a ESAO, no Rio de Janeiro, quando houve os eventos do Croqui, da matéria com Veja. Né? Ele era um informante, ele era uma fonte jornalística de uma determinada jornalista setorista. A gente não pode esquecer que o chefe da sucursal de Veja era Ali Camel, ou Ali Camel, né? O grande protagonista editorial do jornalismo da Rede Globo, já há algum tempo. Então, eu assisti aquilo da AMAN. Um irmão do Bolsonaro era meu contemporâneo na AMAN. Irmão? Ele vendia, que depois ele foi funcionário fantasma. O Renato? É o Renato. O Renato? Mas ele é militar também? Eu não sabia. Ele fez a AMAN, eu sou de 87, o Renato é de 88, um ano depois de mim. O Renato vendia objetos lá na AMAN, que conseguia lá na Brigada Paraquedista, com restos de paraquedas e tal. Ou seja, a percepção das cúpulas hierárquicas do Exército, naquela ocasião, que tinham um compromisso com a abertura e com a consolidação da Aliança Democrática, que permitiu a Constituição e permitiu em 89 a eleição, apesar de todo o transtorno da sucessão com o Tancredo, do Sarney, mas o general Leônidas, pode-se fazer críticas aqui e ali a ele, mas ele foi um fator importante para aquela transição. Se não foi ideal, Joaquim, foi a possível para as circunstâncias brasileiras. E o general Leônidas e aquelas gerações de comandantes dos anos 80 e dos anos 90 tinham essa exata percepção que você mostrou aí, e eu também tinha. A minha geração, pelo menos eu, dentro da minha geração, e a maioria dos meus colegas também tinham. Mas acontece que, além de fatores objetivos, né, que a gente pode, você perguntou fatores, eu posso até aprofundá-los, mas existe uma circunstância geracional que é decisiva. Aqueles capitães, colegas de Bolsonaro, que ficaram calados ao longo da carreira e procuraram se desvincular do colega para não se queimar nas suas ascensões profissionais, à medida que eles foram chegando nos anos 90 ao posto de coronel, tenente-coronel, coronel, fazendo Estado-Maior, e a partir do início dos anos 2000, coincidentemente com a ascensão do presidente Lula, primeiro presidente oriundo do campo da esquerda na democracia brasileira, eles foram promovidos a general naqueles anos 2000. E nos anos 2010, coincidentemente com a primeira presidenta, exatamente que tinha quando eles eram cadetes nos anos 70, um protagonismo oposto sobre todos os aspectos aquilo para o qual eles estavam sendo preparados, que era o combate à luta armada, etc. Então, essa geração chegou ao alto comando do Exército exatamente nos anos 2010 e 2020. E o ano de 2015 é fundamental, porque de 2008 até 2014, o presidente Lula e a presidente Dilma tinham como comandante do Exército o general Enzo Martins Peri, que é um oficial oriundo da arma de engenharia, engenheiro militar pelo IME, com uma personalidade muito tranquila, muito calma, né? Mas em 2015 foi escolhido para comandar o Exército o general Vilas Boas, que grande parte da imprensa, da própria política, da academia, reputava como um democrata, legalista inquestionável, né? Então, eu vi, já ocupando postos como oficial superior, no Estado-Maior, em missões no exterior, eu vi as ações desses personagens, exatamente ali entre as turmas de academia de 73, que é a turma do general Vilas Boas, passando pela turma de 74, o general chegou em Santos Cruz, 75, Mourão, Menandro, embaixador Israel, Ferreira, da estatal dos hospitais, 76, general Fernando, general Teófilo, o general Campos, secretário de Segurança em São Paulo, até outro dia.
A turma de 77, a turma do Bolsonaro, o general Cid, pai do ajudante de ordens do Bolsonaro, o general Leal Pujol, que era o comandante do Exército, exatamente quando o seu colega de turma virava presidente da República. E a turma de 78, do general Braga Neto, 79, do general Ramos, turma de 80, do general Freire Gomes, esse que era comandante até 31 de dezembro, né? Então, essa geração estava exatamente comandando o Exército. E pela ação deles, e ações muito simples, participar de um governo, como Braga Neto, por exemplo, é um ato político. Participar no governo como general na ativa é um ato político que arrasta exatamente o militante político. Então, o fator militar é preponderante. Existiram outros fatores que contribuíram para isso, mas essa questão geracional explica isso que você me perguntou, e muita gente ainda tem dúvida, né? Parece que o Exército, as pessoas veem o Exército e não raciocinam que as gerações vão mudando no comando do Exército. E calhou da geração Bolsonaro estar comandando o Exército na última década, quando aconteceram todos esses fatores. Estava acompanhando antes do programa, vocês falando sobre Lava Jato e os legados da Lava Jato, né? Então, isso aí também foi um fator importante para criar uma certa relação histórica que veio lá do Segundo Império entre a magistratura, ou as lideranças da magistratura, e as lideranças militares como fatores de estabilização do Estado, de fundação das instituições, né? Algo que é anacrônico, porque se antes havia esse papel histórico reconhecido no Segundo Império, no início da República, em alguns momentos da República, mas depois do advento da Constituição de 88 e das lições da nossa história em relação ao pós-ditadura, é inadmissível que esse fenômeno do protagonismo político de cúpulas hierárquicas das Forças Armadas esteja de novo aí a gente discutindo, porque isso prejudica as Forças Armadas, que vai ter que reconstruir a sua imagem abalada nesses 6 anos, porque eu reputo o impeachment da presidente Dilma, o golpe parlamentar, como um fator preponderante para isso, e vai ter que resolver este problema, porque não está resolvido. Por mais iniciativas que o governo atual tenha de criar medidas para sanar, esse problema, exatamente pelo aspecto geracional, já está contratado para que, quando a geração de hoje, de jovens capitães, tenentes, cadetes, que estão vendo os seus generais protagonistas, quando essa geração chegar daqui a 20, 30 anos ao generalato, se essa geração agora não for responsabilizada de alguma forma, isso tende a se repetir e a gente ficar aí num eterno retorno, num eterno regresso histórico, né? E a história não passa nunca. E a gente continua vendo esse tipo de protagonismo político de generais que, diferentemente de outras épocas, Joaquim, em que havia uma profundidade ideológica, uma profundidade política e até intelectual, né? Me refiro lá aos anos 40, 50, né? O ISEB, a CEPAL, havia uma corrente nacional desenvolvimentista, intelectuais, intelectuais profundos no Exército, principalmente. Mas dessa vez é um projeto absolutamente neoliberal, sem dissidência, sem outras visões, né? Um projeto que se aproxima de concepções bastante autoritárias de Estado, até com ideologias relacionadas aos neofascismos, né? E aos neonazismos, e um grave fisiologismo, né? Aquela ocupação de cargos para aumentar capitais sociais, aumentar capitais econômicos, né? E isso é muito ruim, porque desgasta a nossa imagem como instituição e como indivíduos que pertencemos a elas. Muito bom, Marcelo. Nossa, é impressionante. Eu vou perguntar para você o que você está falando, é impressionante mesmo. Eu digo para você, esses capitães, esses tenentes, esses que estão entrando agora, virando oficiais, como você fala, já tem uma crise contratada para daqui a 20, 30 anos. Não é isso? Aí eu pergunto o seguinte, tem a ver o que ocorre agora com um certo ressentimento? Isto é, quando foi, naquela ocasião, não houve punição aos generais, mas houve uma desmoralização muito grande. E talvez aquela geração, pergunto o próprio Bolsonaro,
ter-se ressentido, isto é, chegará o momento em que nós vamos dar o troco, nós vamos voltar e vamos mostrar que nós não somos descartáveis, porque muita gente falava naquela época de lixo autoritário, entulho autoritário, tinha que remover, e eles foram ficando completamente fora, os militares. Eu quero dizer, você era jovem oficial na época. E aí eu digo o seguinte, eu estou colocando para você me dizer, não pode ser um ressentimento, quer dizer, nós vamos dar o troco, vai chegar uma hora que nós vamos mostrar, porque isso vem do próprio papel dos militares anteriores, desde a proclamação da República, isto é, a nossa história está muito vinculada aos militares, é fato, em vários momentos, tanto a esquerda também, no século VIII, o tenentismo tinha a esquerda. Então, os militares, pelo fato de terem ocupado o lugar do imperador, e no fato, e o imperador tinha o poder moderador, né? Ele era o moderador dos conflitos que existiam, ele era o moderador, essa era a lógica da Constituição do Império. Então, os militares se sentem ressentidos, porque eles mostram, não, nós é que somos os pés tutores de tudo isso. E aí, quando eles são testados, não dá certo, porque o militar tem outra função. E acabam se ressentindo e esperando uma próxima oportunidade. Justamente aqueles jovens que se tornam oficiais com todo aquele projeto pessoal de ser reconhecido como uma referência, de ser considerado um tutor da República, alguém muito especial, ele é, nesse momento, como está acontecendo hoje, visto como alguém que falha, que falhou. Pazuello, por exemplo, foi um exemplo de falha, de como falha, de como erra. E aí se espera uma próxima oportunidade. O que eu quero dizer é que não é nem a questão da punição, é a questão do ressentimento. Mas eu passo a palavra a você. Não, eu compreendo. Esse ressentimento ele é muito mais uma emulação do que propriamente um motivo, e mesmo que houvesse ressentimento, é inadmissível que, a título de ressentimentos individuais, pessoais, se arraste toda a instituição para um governo. Você veja que, quando estamos aí na moda dos 100 dias, de comemorar os 100 dias, né, de rememorar os 100 dias do governo. Nos 100 dias, 4 anos atrás, o general Mourão teve a pachorra, num evento lá em Harvard, nos Estados Unidos, de dizer que se o governo fosse muito mal, que a conta por esse desgaste político do governo, evidentemente repleto de militares, a conta iria para as Forças Armadas. Isso é uma demonstração exatamente do que você está dizendo. Na hora de haver a responsabilização individual, já é uma triste tradição brasileira, a falta da responsabilização individual dissipa a culpa individual pela coletividade. Não que todos os militares se sintam atingidos, mas os chefes, individualmente, ao dissiparem suas culpas, querem emular todos os oficiais para embarcarem nos seus projetos. Eu vou dar um exemplo muito prático disso, talvez fique mais claro. Com o relatório da Comissão Nacional da Verdade, em 2014, o general Etchegóin, que é da turma de 74 da AMAN, ou seja, contemporâneo de Bolsonaro na academia, ele era veterano, Bolsonaro estava entrando. Pelo fato do pai do general Etchegóin e do tio do general Etchegóin terem sido relacionados na versão final, né, deste relatório, o general Etchegóin, além de ter entrado com ação na justiça, protestando contra isso, que na minha visão não deveria ter acontecido, ele tinha todo o direito de protestar, mas vai para a reserva antes e protesta, né? Tentou, e aí eu digo porque eu estava dentro, eu estava vendo isso. Isso foi em 2014, 15. Tentou transferir a percepção para o jovem oficial, né, de que estava havendo um revanchismo tardio ou um recalque da presidente Dilma pelo passado histórico da presidenta Dilma e do PT e das esquerdas, né? Porque, como ele disse, os militares hoje não têm mais aquela profundidade intelectual que tinham nos anos 40, 50, 60, 70. Né? São operacionais. Exatamente porque nos afastamos desses 40 anos, 30 anos, nos dedicamos à nossa profissão com expertise. Né? Então, conseguiram transformar na percepção do jovem oficial de que o PT estava atacando a instituição. Quanto que estava acontecendo, veja, Joaquim, era uma
uma tardia Comissão da Verdade do único país das dimensões como a do Brasil, históricas, que não fez, no momento oportuno, que era lá nos anos 80, 90, qualquer espécie de justiça de transição ou de uma comissão de memória e verdade que amparasse a justiça de transição e as políticas de reparação pela ditadura. Ou seja, conseguiram transferir de novo até o sentimento de frustração ou, você falou, ressentimento, né, pessoal em relação à sua família para a instituição como um todo. De modo que o tenente, o capitão, o sargento estava achando ali que estávamos como força sob ataque do PT. E eu vou dar outro exemplo. Quando o PT, depois do processo do impeachment, fez uma reunião do partido e expediu um relatório, fazendo uma autocrítica, né? E colocou lá como um dos itens do relatório, aliás, 2 ou 3 itens, que deveria ter se preocupado com a reforma curricular das academias militares, com promoção de oficiais generais. Isso aí foi outro motivo para emular os oficiais, principalmente a partir deles na cadeia de comando, os praças, de que o PT estava querendo interferir institucionalmente ou politizar as Forças Armadas de acordo com a visão à esquerda. E este documento, este relatório, em 2018, generais na ativa, na época em que eu frequentava ainda grupos de WhatsApp da minha turma. Hoje minha turma é a turma do general Dutra de Menezes, lá do Comando Militar do Planalto, né? Que fez o depoimento ontem lá na Polícia Federal. Então, esses generais da ativa e coronéis levaram esse documento do PT para dentro do quartel no ano de 2018. Quando eu vi aquilo no grupo do Zap, eu alertei, já estava na reserva. E mesmo se eu estivesse na ativa, que na ativa eu também falava, dentro das 4 paredes e dentro da cadeia de comando. Eu alertei, pessoal, nós estamos na campanha, existe uma chapa militar, não se pode levar um documento partidário do PT, do PB, do PP, do PSDB, de qualquer partido, para dentro do quartel, para falar com os oficiais sobre isso. Isso é uma violência institucional. Então, veja, são alguns fatos que vão demonstrando que essa geração dos anos 70, e antes da gente responsabilizar as pessoas, a gente tem que responsabilizar a geração. A geração dos anos 70, porque foi ela que liderou esse processo, ela arrastou a minha geração, a dos anos 80, que, por sua vez, vai arrastar dos anos 90, e esse jovem de hoje, o capitão-tenente, que eu falei que tínhamos um problema contratado, a gente precisa revisar esse contrato. A gente tem que fazer alguma coisa para que esse contrato não vire lá daqui a 10, 15 anos, quando houver outra crise conjuntural ou uma crise similar à que houve agora, que faz parte do processo democrático, né? As polarizações é que dão saúde à democracia. Quanto mais polarização, 2, 3, 4 polos, melhor, né? O que não pode é aqueles que a Constituição diz garantir os poderes constitucionais, é a nossa missão, a gente sair debaixo do palco da política, garantindo os poderes constitucionais para que eles lutem não, para que eles se harmonizem e as forças políticas lutem, a gente passar para cima do palco da política, aderido a um dos polos. Quando a sociedade percebe que a Força Armada, que deve defender o país de todos, independentemente de quaisquer diferenças que tenhamos, está vinculada institucionalmente, por sua imagem ou por suas lideranças, a um determinado polo político, o que é que isso gera de cara, Joaquim? O outro polo político vai ter uma visão de que as Forças Armadas, sendo políticas, são a sua oposição. E aí esse ressentimento vai virar um moto contínuo. Então, a única maneira de resolver isto, e aí é perigoso fazer as voltas ao passado, procurar generais Lott hoje, ou procurar general Nelson Werneck, ou capitão Prestes. Aquela época teve as suas particularidades. O tenentismo teve lutas desde a extrema esquerda revolucionária até a extrema direita fascista. O capitão Mourão até o capitão Prestes, né? O capitão Mourão Olímpio, né? Do plano Cunha. Então, a gente não pode voltar querendo politizar as Forças Armadas, uma outra área. O que vai acontecer agora é a saída dos militares. Desculpa.
Bom, acho que travou um pouco. Oi, fala. E voltou, né? Voltou agora. E a responsabilização, que pode ser de várias formas, Joaquim. Pode ser uma responsabilização histórica, da história curta, agora. A história curta tem que dizer que o general Vilas Boas, o general Etchegóin, conspiraram com o vice-presidente Temer para promover o golpe parlamentar contra o presidente Dilma. Isso tem que ser dito pelo jornalista. Os elementos estão aí, até são confessionais. Eles os disseram nos livros. O Temer disse, o general Vilas Boas disse. Pode passar também por processos administrativos disciplinares. Por exemplo, Joaquim, um general na inatividade, um coronel, não pode, por lei, usar a sua designação hierárquica, general, coronel, seja lá o que for, para atividades político-partidárias ou quando ocupa cargo civil. O general Pazuello, o general Mourão, o general Girão não podem usar o general. Cabe ao comandante do Exército fazer com que eles cumpram a lei 6.880, o Estatuto dos Militares. Então, são essas impunidades pequenas que vão tendo um efeito de arrasto enorme. Quando o general Pazuello, em claro descumprimento de norma disciplinar, não é punido por subir num palanque, significa que qualquer militar na ativa pode subir em qualquer palanque, de qualquer partido, de qualquer líder político, e fazer a manifestação que o general Pazuello fez lá em 2021. Então, são essas pequenas coisas que têm que acontecer. A responsabilização. E até mesmo na esfera criminal, em relação aos atos de 8 de janeiro, que não foram um evento isolado. Antes do 8 de janeiro, teve 70 dias de acampamento na frente de quartel, em área militar, que não deveria estar ocupada. E responsabilidade dos comandos pela ocupação, né? Então, são essas responsabilizações que tem. E esse contrato lá daqui a 20 anos não vai acontecer, porque se o militar tentar fazer, vai saber que há uma pena, há uma sociedade vigilante, há uma opinião pública atuante que quer, valorizando as suas Forças Armadas, que se afastem da luta política. Porque luta política entre militares vai levar a luta política para dentro do quartel. E aí vai acontecer lá o tenentismo, as guerras civis, as quarteladas, os puts, as tentativas, os partidos militares dentro da força, né? Isso a gente já aprendeu que é muito ruim, atrasa a consolidação da democracia. Então, o que não pode ocorrer agora é seguir a tradição brasileira de conciliação, no caso. Vamos varrer para baixo do tapete. Vamos fingir que não aconteceu, tudo bem, é melhor não mexer com os militares, porque isso vai agravar a crise. Quer dizer, o que você está dizendo é o contrário, dizer não, é preciso responsabilizar. Ocorreu, aquele que errou tem que pagar. E a história tem que reconhecer que eles causaram danos à democracia. É isso, né? Sim, evidente, tem que responsabilizar. Esse assunto não pode ser varrido para debaixo do tapete. Eu, hoje de manhã, estava conversando no ICL Notícias, com o Chico Sá, a Cristina Serra e o pessoal da bancada, e estava lembrando exatamente o 8 de janeiro. O 8 de janeiro é uma excelente oportunidade de a gente fazer essa abordagem em responsabilizar. Não só os militares que cometeram crimes no próprio dia 8 com depredações ou participando de atos evidentemente irregulares. Mas isso é muito difícil de falar, porque talvez seja difícil de entender, exatamente porque é muito óbvio. Os comandantes das 3 forças, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, sem o consentimento, ou digamos, a revelia do ministro da Defesa, que certamente consentiu, mas não quis assinar, no dia 11 de novembro do ano passado, quando já havia há 7, 8 dias as manifestações ocupando áreas militares, cujo controle é responsabilidade dos comandos. Eles expediram uma nota, os 3 assinaram a nota, o título da nota era Ao Povo e às Instituições. E eu lembrei isso hoje no programa. Comandantes de força não se dirigem ao povo. Quem se dirige ao povo, que é um conceito político, filosófico, são os políticos. Comandantes de força se dirigem aos seus subordinados. O povo não é subordinado aos comandantes de força. E também se dirige aos seus superiores e a seus pares.
quando os comandantes assinaram a nota ao povo e às instituições, só pelo título uma insensatez, uma manifestação, como eu disse à época, e fui punido por isto. Ou seja, o regulamento está funcionando mal, porque está punindo militares que exercitam o seu direito na reserva de livre expressão do seu pensamento. Então, quando eu manifestei publicamente uma crítica ao teor desta nota, não aos que assinaram, não às carreiras militares dos generais, que são elogiados, mas ao teor da nota, porque eu tenho o direito de fazê-lo sobre tema político, filosófico, ideológico e de interesse público, independentemente dos regulamentos disciplinares. E nesta nota estava escrito a palavra ação moderadora. Veja, qual é o efeito de uma palavra dessa ao povo? Parte do povo estava acampado nos quartéis do Brasil inteiro, aqui no Recife, então estava cheio. Inclusive, parentes meus estavam acampados na frente dos quartéis. Coincidentemente, os mesmos que não tomaram vacina. Então, quando parte do povo vê aquelas autoridades que estavam lá avalizando o resultado eleitoral, porque no dia anterior tinha saído o relatório do Ministério da Defesa, meio inconclusivo sobre o processo eleitoral, estavam lendo ação moderadora, aquilo foi um reforço positivo. E quando esses três comandantes fizeram hermenêutica, ou seja, interpretação de uma norma que elegeram para interpretar, e a partir desta interpretação escreveram nessa nota que as manifestações eram legítimas, e não havia manifestação só nos quartéis, havia também bloqueio de rodovias. Claro. Aquilo foi um reforço, um incentivo a aumentarem as manifestações em volume e em duração. E elas foram aumentando em volume e duração até que chegou o 8 de janeiro. Esses comandantes não são responsáveis por isso? Pelo menos politicamente? São, sim. Na minha visão, ao assinarem essa nota, com este teor, eles contribuíram para o 8 de janeiro. E aí é aquele exemplo do dolo, né? Você estava falando do depoimento do Taca Duran. Vamos voltar ao direito, vamos para o direito. Os crimes, isso eu estou falando teoricamente, os crimes podem ser intencionais ou sem intenção. É aquele crime doloso, quando o agente quer o resultado da sua ação, que é tipificada como crime, e o culposo, em que o agente, por imprudência, negligência ou imperícia, não pode prever o resultado, mas o resultado acontece. E existe uma figura no meio, que é o dolo eventual, que implica nas penas do dolo, que é aquele que, tendo condições de prever que a sua ação pode contribuir para o cometimento do crime do 8 de janeiro, afinal de contas, aquelas manifestações tinham pautas antidemocráticas e golpistas. E dali já tinham saído tentativas de atentado à bomba no aeroporto, já tinha saído depredação da Polícia Federal no dia da diplomação do presidente Lula e do Geraldo Alckmin. Então, é óbvio que deveria ser desocupada. Aquelas manifestações não deveriam ter ocorrido. E, uma vez ocorridas, deveriam ser desocupadas. E aí, eu também reputo alguma responsabilidade, a partir do dia 1º de janeiro, ao ministro da Defesa atual, que deveria, já que a responsabilidade primeiro é dele, antes de ser do presidente, porque ele foi escolhido com antecedência e poderia ter, do dia 1º de janeiro, chamado o comandante do Exército, porque não havia manifestação na frente da Marinha nem da Aeronáutica, e dito: general fulano, o senhor quer quanto tempo, quantos dias para desocupar essas áreas militares de frente ao QG do Exército? Por favor, faça isso. Só isso. Desocupe com os recursos que o senhor achar melhor, de preferência sem recorrer à violência. E seriam desocupadas. Não teria havido, provavelmente, o 8 de janeiro como ele aconteceu. Então está aí uma oportunidade. A Polícia Federal está ouvindo alguns militares envolvidos. Eu espero que não termine em pizza. Eu espero que não varram para debaixo do tapete, porque se varrer para debaixo do tapete e terminar em pizza, daqui a pouco vai ter outra manifestação na frente de quartel, por qualquer motivo, e o 8 de janeiro de 2023 pode se repetir em 2024, 2026, né? E aí a gente não consegue avançar, se a gente não responsabilizar os indivíduos, não a instituição como um todo. O Marcelo, vou te chamar de Marcelo, você acha que quando você fala que os militares fizeram essa nota,
não tomaram providências para desocupar as mediações ali do quartel. Queriam o golpe, mas se queriam, era uma forma muito tosca de dar um golpe, porque será que iam levar o poder com esse tipo de manifestação, com esse tipo de ação? Joaquim, aí você toca num ponto que a gente teria que fazer um programa só para discutir o golpe, né? O golpe é um golpe. Essa narrativa do golpe de Estado, que vem sendo construída desde 2020, a gente poderia dizer por que 2020, ela teve uma finalidade, essa narrativa, que foi veiculada. Primeiro era 7 de setembro de 2021, depois era 7 de setembro de 2022. Toda hora podia ter um golpe de Estado. Exato. E ele teve várias finalidades, esse golpe. Em primeiro lugar, manter nas capas de jornal, por isso que eu chamo esse fenômeno, eu uso ainda a expressão partido militar, mas, na verdade, o partido militar é uma expressão metafórica. O que está acontecendo é o protagonismo político de cúpulas hierárquicas das Forças Armadas. O que são cúpulas hierárquicas? Generais e coronéis, que são os dois postos máximos da carreira. O general é um coronel que foi escolhido. Não tem nenhum curso, nenhuma outra especialidade que o coronel tenha que fazer para ser general, a não ser escolhido pelo alto comando, pelo almirantado, pelo alto comando da Força Aérea. Então, é preciso a gente entender isto. O golpe era um golpe. Manteve esse protagonismo ao longo de 2, 3 anos, tanto para 2 ou 3 generais que seriam suscetíveis de acompanhar o capitão Bolsonaro nessa tentativa de golpe, quanto na transformação do capitão Bolsonaro no inimigo público número 1 da democracia no Brasil, na América do Sul e no mundo, de forma que, naturalmente, com todas as aspas, aparecesse o comando do Exército, o alto comando, ou o alto comando das Forças Armadas, como o moderador do golpista, como aquele que não deu o golpe, como aquele que não acompanhou os manifestantes golpistas que estavam na porta dos seus quartéis, tentando passar uma percepção à opinião pública de que os militares não têm nada a ver com o Bolsonaro em termos de governo, porque não acompanharam no golpe. Então, desde o início, eu vou contra essa maré. E eu vou contra essa maré por uma evidência muito clara para mim. Nenhum desses generais, eu os conheço muito, desde a AMAN, desde a Escola Preparatória em 81, desde o Colégio Militar nos anos 70. Nenhum desses não tem juízo a ponto de querer dar um golpe ou liderar um rompimento institucional. Todos sabem que isso é uma fantasia. Né? Mas todos alimentaram essa fantasia, porque no momento H, eles que criaram a candidatura do Bolsonaro vão aparecer como os moderadores, como aqueles que não aderiram, e aí vão aparecer interlocutores legítimos para continuarem protagonistas políticos, garantindo a democracia. Então, a questão do golpe tem umas filigranas, mas não havia como ter golpe se não tinha apoio das Forças Armadas. Nunca houve golpe no Brasil sem apoio das Forças Armadas, sem apoio da imprensa. Isso. Nenhum jornal das grandes corporações brasileiras que ajudaram o golpe de 64 estavam dispostas a promover qualquer rompimento. E não havia o apoio internacional. Sim. Nem do Trump, nem do Biden, né? Nem dos democratas e nem dos republicanos. Então, era uma fantasia. Eu ficava muito chocado quando via essa história de golpe, e sempre ia contra a corrente. Né? Então, agora, veja, essas manifestações, tem generais que foram diante das suas tropas, no mês de novembro, dezembro, dizer em discursos que as manifestações eram legítimas, independentemente da pauta. Veja a distorção da percepção. Nenhuma manifestação é legítima em quartel. Nenhuma. Qualquer que seja a pauta. Veja como ele leu o contrário. Não, qualquer manifestação na área militar, de frente ao quartel, é legítima, independentemente da pauta. Pelo contrário, nenhuma manifestação é legítima dentro do quartel ou fora do quartel. Em qualquer outro lugar, sim, mas na porta do quartel, não. E ele declarou que os manifestantes estariam protegidos por ele, independentemente de ordem de outros poderes em sentido contrário. Então, o efeito da palavra de um general e do seu exemplo sobre a tropa é muito poderoso. Por isso que esse problema tem que ser resolvido por cima. Não se resolve o problema com forças militares agindo
nas bases, porque isso gera, Joaquim, o ressentimento, gera o receio de corromper a disciplina, como aconteceu há tempos atrás, e não vai resolver, só vai piorar o problema. Tem que ser por cima, sem revanchismo, sempre dentro da lei, mas sem medo de cobrar responsabilidades, e mais do que a responsabilidade, Joaquim, cobrar posturas de agora em diante de aplicar a lei para coibir essa politização indevida, porque o militar é cidadão, ele pode participar da vida política de diversas formas, mas não como se fosse integrante de um partido político, que eu chamo de partido militar. Muito bom, porque o que fica claro para mim agora, o que eles queriam, na verdade, é protagonismo. Isto é, Isso. olha a importância que nós temos, olha como mobilizamos pessoas. Mas não se Você preocupe, lembrou do Império, não vamos você dar lembrou um do golpe. Império, exatamente isso. É esse protagonismo histórico que teve o seu sentido lá atrás, mas que hoje, apesar de compreensível, de um exército, de uma força armada que está em paz há 70 anos, 80 anos, e precisa se sentir valorizado pela sociedade, acharam que poderiam, agindo politicamente, obter esse prestígio, mas pelo contrário. Você citou o caso do Pazuello e de outros também, vem no efeito contrário, esse prestígio foi diminuído, né? Porque o protagonismo, Joaquim, político de cúpulas hierárquicas hoje, ele além de insensato, porque leva a disputa para dentro dos quartéis, ele é indevido, porque é impróprio, né? E ele acontece de forma anacrônica, porque em outras épocas, quando os militares eram a elite intelectual, eram, digamos, as elites dirigentes e formadoras de política nacional, quase que exclusivos, junto com um ou outro corpo técnico que aparecia no Brasil, mas hoje não. Hoje já há outras forças sociais muito vivas, outras forças de inteligência muito apropriadas para fazer os embates políticos. A gente não deve ter esse protagonismo político, deve ter protagonismo em defesa. E a gente passou 4 anos no Brasil, durante o governo militar, sem discutir defesa. Como é que a gente está para defender o Brasil nesses novos desafios da Guerra Fria, versão 4.0 que se avizinha? Perfeito. Marcelo, eu quero te convidar para vir outra vez aqui, que eu tenho muitas outras perguntas. Eu não vou nem fazer aqui, porque senão a gente vai atiçar e eu não posso, porque o horário acabou. Você pode vir? Você tem uma agenda aí para a gente vir em 1 ou 2 semanas, estar aqui de novo? Eu tenho várias perguntas. Vamos ver. À noite eu estou na faculdade, hoje, por acaso, eu não fui, mas a gente está disponível para conversar com o tempo que for possível. Se o tempo for curto, a gente pauta as respostas para coisas simples ou aprofundar, porque eu sei que você é um jornalista que gosta de mergulhar. Exato. E é preciso a gente dar uma mergulhada, porque o jornalismo, em geral, tem ficado na superfície quando lida com esse tema dos militares e forças armadas. Na verdade, você é um especialista e corajoso. Entendeu? Eu conheço a amizade com altos oficiais, com pelo menos alguma família, mas eu me lembro dele dizer que a questão dos militares, falou, você fez faculdade, estudava e ia lá na faculdade. Os militares não fazem faculdade, eles vivem, a turma vive junto, eles dormem no mesmo lugar, tem uma relação que se cria que é muito diferente de qualquer outra formação. Você vive com a pessoa. Você dorme com a pessoa, você está junto com a pessoa, você fica uma parte do tempo ali. E você, quando fez faculdade, não. Você ia trabalhar, fazer outra coisa. Nós não, a gente vive. Então, é muito difícil remar, é muito difícil nadar contra a corrente dentro do Exército. Mas eu quero conversar com você em outro momento, justamente para tentar entender como é que culturalmente isso pode ser mudado dentro da instituição. Porque eu sempre falei, Estado sem força não existe. Tem que ter força. Esse é ponto final pacífico. Tem que ter força. Porque senão não é Estado. É mais um país do tamanho do Brasil. Agora, isso tem que mudar, tem que ter uma outra cultura militar. Mas eu quero discutir isso com você da próxima vez. Por isso, eu vou encerrar, porque eu estourei o horário aqui. Foi muito bom, já passei 6 minutos. Mas eu passo para fazer o encerramento. Não vou nem chamar a Sara aqui, porque a gente já estourou demais o tempo. Ela concordou. Obrigado, viu, Sara? Passo você a palavra para fazer o encerramento, portanto. Joaquim, mais uma vez, obrigado. Eu me atrasei, confesso que me atrasei um pouquinho, talvez por isso a gente não tenha podido conversar com mais tempo, mas foi muito bom a oportunidade que você abre para discutirmos esse assunto, porque interessa em primeiro lugar, Joaquim, e é por isso que eu resolvi fazer
um debate sobre isso, desde que adquiriu o direito na reserva de fazê-lo. Isso interessa, em primeiro lugar, para o próprio Exército, para a sua imagem e para o seu futuro institucional, como essa força que está lá na Constituição, de garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem, que não é atuar como polícia, é algo muito mais profundo do que essa atuação ordinária como polícia. E obrigado pela oportunidade e estou à sua disposição para uma outra vez. Uma boa noite a todos que nos assistiram também. Vamos marcar o mais breve que você puder, tá bem? Fazer Valeu, estou saindo. Pode tchau. Ser? Obrigado, viu? Tranquilo. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Deixa eu achar aqui, a gente fazer o encerramento. Bom, pessoal, deixa eu colocar aqui. Opa, já temos aqui.